Existe na nossa época, mais do que nunca, um apelo ao que é fantasioso. O que é fantasioso vende mais, não é porque é algo megalomaníaco, é algo excitante para muitas pessoas. No fantasioso, as pessoas podem sonhar como bem entendem e como bem querem, afastando-se da realidade. O ser humano pode se refugiar naquilo que é fantasioso. É uma fuga da realidade. De pessoas que não querem encarar os fatos, então compram teorias fantasiosas que supostamente explicam problemas e trazem soluções. Assim são as teorias da conspiração. Sei que existem grupos que manipulam a humanidade, mas os teóricos da conspiração viajam no mundo das fantasias. Vão acrescentando elementos, ingredientes e deturpam os fatos. O problema dos teóricos da conspiração é que eles deturpam os fatos e daí vira uma confusão, na verdade vira comércio, porque teoria da conspiração é comércio nos dias atuais. Assim é com as teorias acerca de extraterrestres, reptilianos, de seres humanos que são resultantes de experiências de humanoides com extraterrestres. É fantasia. Nisso, o ser humano se satisfaz, se sacia com uma dose de viagem fantasiosa e se sente bem se ocupando com isso. Existe muita fantasia no esoterismo, na espiritualidade mercadológica dos dias atuais, cursos sobre enriquecimento, etc. Ou seja, a nossa época, mais do que nunca, ela é regada à fantasia e pela fantasia, porque as pessoas se tornaram fantasiosas. E esta visão fantasiosa da vida, que é complexa, há uma complexidade nisso, não há nada de simplicidade nisso. Tudo isso afasta as pessoas da simplicidade originária do espírito, da intuição, que simplesmente busca a conexão a partir do agora, sem todas essas teorias vexatórias que apenas encapsulam o espírito. Os seres humanos viraram especuladores sem precedentes em toda a história da humanidade. E em todas essas especulações fantasiosas, cada vez menos se observa pessoas que vibram, porque o espírito, ele não busca por essas teorias, por essas explicações, porque o espírito não precisa disso. Quem precisa de todo esse vexame fantasioso é o cabeção, a mente, porque a mente se sente grandiosa ao ser autora dessas teorias, ou apreciadora ou seguidora de alguém que elabora essas teorias vexatórias. Tudo isso virou um mar de toxinas para a humanidade. As pessoas estão ingerindo tantas toxinas teóricas e fantasiosas que não conseguem mais ouvir o espírito. As pessoas sofrem de uma intoxicação mental. Intoxicação esta que gerou um atordoamento, que gerou uma embriaguez existencial, que não permite enxergar o simples. Vá falar para um teórico da conspiração que ele precisa deixar isso um pouco de lado e ouvir o seu espírito, a sua intuição. Ele vai meter a boca
Ele vai lhe chamar de alienado, sendo que o alienado espiritual é ele que está apenas no cabeção e não ouve a sua intuição que aponta o caminho de forma livre. O que o ser humano precisa a essa altura da trajetória humana é se libertar disso tudo, de toda essa bugiganga conceitual e fantasiosa. É bugiganga demais. Teorias da conspiração, extraterrestres, cursos para enriquecer do dia para a noite, a espiritualidade bagaceira e mercadológica, os dogmas religiosos, as tolices da esquerda, as tolices da direita, as tolices do centro, as tolices dogmáticas, as tolices levianas, depravadas e decadentes. As pessoas estão perdidas em meio a todo esse excesso de teorias e explicações, o que por sua vez não explica nada, porque existe um grande vazio, uma grande ignorância nesses diferentes grupos que desconhecem completamente as leis espirituais, o porquê de ser, de estarmos aqui, estarmos encarnados atualmente na matéria grosseira densa com um propósito. Os seres humanos precisam ser, primeiramente, seres intuitivos que captam. É isso que precisamos. É isso que precisamos. Não precisamos vasculhar em livros da antiguidade, fazer reinterpretações disso. Os reptilianos, os extraterrestres, os Illuminatis, as elites globalistas. Não precisamos de nada disso. Tudo isso apenas atrapalha a humanidade nos dias atuais. É claro que os adeptos dessas teorias vão dizer que não, e vão dizer que o alienado sou eu, que eu nada sei, que eu sou um burro, um alienado, um retardado. Os adeptos destas fantasias já logo vêm com respostas prontas. Mas o que eu, individualmente, como ser humano, preciso é uma única coisa: sintonia intuitiva nas irradiações espirituais. Nada mais. O resto vem por si. Todas essas teorias não me acrescentam nada, não me ajudam em nada. São apenas construtos de pessoas, de seres humanos, que vendem alguma coisa, que buscam projeção, influência, destaque, status, reconhecimento, dinheiro, etc. e tal. As teorias humanas estão prenhes e são prenhes de interesses obscuros, interesses financeiros, interesses egoísticos. O que mais existe no mundo das teorias são os cegos guiando os cegos com suas fantasias mentais. E a mente é fantasiosa. A mente cria o seu mundo de fantasias, o seu mundo de teorias, de explicações mirabolantes, sendo que isso não liberta, isso apenas enrola o ser humano numa teia de confusões mentais. As pessoas hoje estão costuradas neste tricô de confusões mentais. Existe um verdadeiro tricô de confusões mentais, onde as pessoas estão presas, atadas, enleadas, envolvidas, e a maior parte das pessoas não vai mais se libertar disso porque a mente julga isso grande coisa. A mente vê uma grandeza nessa fantasia complicada. A mente não
reconhece e não vê grandeza na intuição que simplesmente é. Sendo que é essa intuição que o ser humano precisa ouvir e viver. Viver. O ser humano precisa viver na simplicidade espiritual, ouvindo a sua intuição. Coisa que os teóricos de todas essas fantasias e os seguidores de todas essas fantasias não conseguem fazer. Simplesmente ouvir a intuição, viver e seguir o seu caminho autonomamente. Os autores e seguidores de todas essas fantasias não conseguem fazer, porque estão costurados neste crochê fantasioso. Existe crochê demais. Crochê demais. Muita gente fazendo crochê para vender. E muita gente comprando isso aí. Adotando essas teorias como filosofias de vida. E o tempo passando, exigindo das pessoas um despertar. Mas elas preferem continuar nesta salada fantasiosa, onde cada um escolhe a fantasia que melhor lhe agrade, que melhor lhe satisfaça, ou que melhor se acople à sua vaidade. Que melhor se acople à sua vaidade. Acople, né? Que melhor se acople à sua vaidade. Existe um verdadeiro shopping center de fantasias conceituais e teóricas. Cada um pode comprar a fantasia teórica que melhor se acople à sua vaidade. Mas esse não é o propósito da vida. Esse não é o propósito da vida. Mas, infelizmente, é o que mais vende hoje. Fantasias. Os mercadores de fantasias estão em alta porque os seres humanos não querem despertar verdadeiramente. Querem fantasiar. Querem se sentir grandes, lutando contra elites globais, contra Illuminatis, contra reptilianos, contra alienígenas, etc. e tal. Toda essa bugiganga faz com que os consumidores se sintam engrandecidos, sendo que isso é perda de tempo, caros amigos. A única coisa que engrandece o ser humano é ter uma intuição desperta e ativa. Mas isso externamente não chama atenção, isso é simples demais para os fantasiosos. Viver intuitivamente, de forma serena, isso não, talvez não esteja no cardápio de todos esses vaidosos fantasiosos. Não chama a sua atenção. Mas é o único caminho. O caminho da intuição. O ser humano intuir as coisas. Chega de todas essas teorias. Do que adianta ter a mente tão cheia de teorias se o espírito não é nem ouvido lá nas profundezas pelo indivíduo. Ele se torna apenas um robô consumidor de teorias fantasiosas. Teorias essas que vendem nos dias atuais porque estamos diante de uma humanidade preguiçosa que terceiriza a sua responsabilidade. Então a culpa é dos Illuminatis, a culpa é dos globalistas, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, a culpa é dos alienígenas, a culpa é dos alienígenas. Sempre existe um culpado. Sempre existe um culpado. A culpa é dos reptilianos. Sempre existe um culpado. A culpa é dos anjos decaídos que procriaram com os seres humanos, de onde surgiu uma nova raça. A culpa é dos anjos caídos que procriaram com as filhas dos homens. A culpa sempre é de alguém, menos do indivíduo. Menos do indivíduo que vibra errado. A culpa é individual, de cada um, de todos nós.
Nós, raça humana, terrena, nos tornamos uma raça preguiçosa, indolente espiritualmente, que sempre quer terceirizar a sua responsabilidade e colocar a culpa em alguém. Não, a culpa é de cada um de nós que cochilou ao longo da vida e que quer uma solução fácil, que quer uma teoria fácil. E daí se cai nessas fantasias, essas teorias mirabolantes que não explicam nada e que não dizem nada. E por isso todo esse apelo ao fantasioso. O apelo ao fantasioso é típico dos preguiçosos espirituais, pessoas que estão aqui no cabeção. Os preguiçosos gostam de coisas fantasiosas, megalomaníacas, mirabolantes. Os preguiçosos adoram isso, porque o preguiçoso se sente bem lidando com essas coisas. O preguiçoso se sente ativo, lutando por alguma coisa, na frente do computador, consumindo todo esse lixo fantasioso. Existe uma glutonaria fantasiosa de todo esse lixo teórico que não serve para nada, que apenas afasta as pessoas do seu verdadeiro eu, que apenas mantém o espírito neste banho-maria, neste sono existencial administrado pelo cabeção preguiçoso que não cumpre a sua tarefa, a sua função, a sua missão como instrumento, como deve ser. Onde a mente, onde o cabeção assume a supremacia, surge a fantasia. A fantasia é coisa da mente. Enquanto que a intuição ela é muito serena. A intuição ela simplesmente vibra e conecta o ser humano à origem espiritual, permite que o ser humano capte irradiações vindas da sua origem espiritual. É isso que o ser humano precisa fazer, simples assim. Mas toda essa fantasia afasta as pessoas desta possibilidade de vibrar e de uma conexão com a origem espiritual. As pessoas fecharam para si a possibilidade de ligação com o verdadeiro reino espiritual, se focando neste mundo de fantasias mentais, onde a mente brinca de autora de grandes teorias e explicações. Pura perda de tempo. E por isso todo esse apelo ao fantasioso nos dias atuais, algo típico de pessoas preguiçosas que acreditam em coisas fantasiosas porque isso lhes parece grandioso, sendo que não é. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!